Boa noite, caros ouvintes. Estamos começando nesta sexta-feira, 26 de dezembro de 2025. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o programa Kairos Tempo de Graça de número 997. Eu sou Paulo Miziara e ficaremos juntos até às 9h30 da noite nos 1.600 kHz AM da Rádio 9 de Julho. Nos trabalhos técnicos, o meu amigo Michel Silva, olha ele aí, grande Michel. E é isso, né? Estamos começando. Quero agradecer demais à Paróquia Nossa Senhora do Brasil por manter esse nosso programa no ar. E quero agradecer a você que participa conosco todos os dias, você que participa de vez em quando. Me ajude a evangelizar, me ajude a chegar aonde eu não consigo chegar, tá bom? Então, nós estamos nesses 3 dias, dia 24, 25 e 26, fazendo esse especial de Natal. E é importante que a gente faça isso, e é importante que a gente faça isso junto com a igreja. Então, esses tempos de preparação para o Natal, tempo de advento, agora tempo de Natal, são tempos de profunda possibilidade de transformação. Deus derrama muitas graças nessas épocas de festas tão importantes assim para todos nós, através da igreja. Então, eu gostaria hoje de meditar com você um pouquinho sobre a liturgia desse dia 26. Se você participa da missa ou se participou da missa hoje, você vai ver que hoje a liturgia vai falar de Santo Estevão, o primeiro mártir, protomártir. E é interessante que a gente perceba isso porque, nós estamos diante do Natal. Estamos no tempo do Natal, oitava de Natal. O que são as oitavas? O que é a oitava de Natal? São os 8 dias depois do Natal. Começa dia 25 e a igreja comemora a oitava de Natal até o dia 1º de janeiro. Então, estamos na oitava de Natal. Dia 25, o dia de ontem, Feliz Natal para todo mundo. Nos deparamos com a ternura, com a luz, com a felicidade, com o céu aberto, né? E hoje nós nos deparamos com o martírio de Estevão. Por que a igreja apresenta logo no dia seguinte ao Natal um dia de ternura, um dia de festa, um dia de luz, um dia de felicidade, algo tão drástico como o martírio de Santo Estevão? Então, é por aqui que nós vamos trabalhar hoje. Eu quero lidar com esse dia, para que esse dia seja para nós também um dia de estudo e de introspecção. Ontem foi a festa. E hoje nós estamos diante de uma outra realidade, que está junto com a festa. Veja, a festa é super importante, mas a festa nos leva também para uma realidade que aflige o mundo inteiro. Então, o tempo de Natal, essa oitava de Natal, esses 8 dias, né, do dia 25 ao dia 1º de janeiro, a igreja nos apresenta esse contraste. Felicidade, tristeza. Ternura, violência. Então, nós estamos diante realmente de algo que a igreja nos apresenta de forma claríssima. E por que ela apresenta isso? E por que isso é tão importante para a vida da gente? Então, nesse dia de 26, nós vamos meditar bastante sobre isso, porque realmente é um choque, né? Você está diante de toda aquela beleza, de toda aquela ternura, de todo aquele amor, e de repente a própria igreja nos apresenta uma realidade duríssima, duríssima. Então, eu queria começar o programa a partir desse resuminho, né? Começar entendendo a festa. Nós vimos ontem o Natal, o dia do Natal. O céu se abriu. Veja, isso é muito lindo, né? O céu se abriu. Eu queria pegar com você o profeta Isaías. O profeta Isaías.
Para variar, a gente sempre junto do profeta Isaías, né? Esses tempos aqui de Natal, esses tempos de Advento, sempre junto de Isaías. Interessante como Isaías foi um homem usado por Deus, né? Há séculos e séculos antes de Cristo, e que vai preparando o povo de Israel para a chegada desse Messias, desse Salvador. Isaías é um profeta que vive a dureza do seu tempo. Ele avisa para os seus que os tempos serão duros, e os seus não escutaram. Quando os tempos duros chegaram, Isaías passa a trazer a esperança para esse povo. Eu acho isso muito lindo nos profetas, de um modo geral. Não só Isaías. Mas isso é muito bonito, essa forma como que Deus trata o seu povo. Um povo que muitas vezes é cabeça dura, um povo que muitas vezes é difícil, um povo que muitas vezes se afasta de Deus, se coloca contrário a Deus, avesso a Deus. Muitas vezes nos tornamos adversários de Deus e mesmo assim Deus continua amando o seu povo. E ele levanta o profeta para falar, olha, cuidado, tempos difíceis estão chegando. Volte-se, volte para a verdade, volte para o caminho, volte para Deus. Porque se nós não nos voltarmos para Deus, as consequências dos nossos pecados são graves. E essas consequências vêm nos atingir. Então, Isaías, como grande profeta que foi, assim como os outros grandes profetas, falam em nome de Deus, primeiro buscando que os homens se arrependam para que as consequências do pecado ou dos pecados não destrua a sociedade, não destrua a vida, não destrua as nossas vidas. Então, Isaías, ele é, a princípio, como um grande profeta, ele é um alerta. Olha, estamos nos afastando. E se nos afastarmos desse jeito, se continuarmos nos afastando, a derrota chegará de forma claríssima. E mesmo assim o povo não escuta, e mesmo assim o povo não escutava, e mesmo assim o povo era reticente. E quando chegaram as grandes derrotas, Isaías estava diante desse povo, Isaías não jogou na cara e falou, olha, eu te avisei, eu te falei. Ele começa a falar agora de uma outra forma. Olha, essa derrota não vai ser definitiva. Essa derrota traz dor, essa derrota traz dominações profundas, essa derrota traz sofrimento, ou essas derrotas trazem sofrimento, trazem humilhações, trazem uma série de coisas que não precisava passar. Mas há de vir aquele que vai nos salvar. Há de chegar aquele que vai nos libertar. O céu vai se abrir. Veja, aqui Isaías fala algo que talvez a gente não se dê conta hoje. No tempo de Isaías, o céu estava fechado porque o pecado estava dominando o mundo. Jesus ainda não tinha chegado e aberto o céu para nós. Essa é a grande verdade. Nos tempos antigos, o mundo jazia sobre o pecado. O demônio dominava o mundo através da dor, do sofrimento, da morte, por causa do pecado, e esse domínio era inclemente. E por mais que o povo se revoltasse, o céu estava fechado, porque o povo escolheu, a humanidade escolheu se afastar de Deus e o céu se fechou. E a gente depende do céu para tudo, gente. A gente depende da graça de Deus para tudo. Nós não temos essa força que achamos que temos, nós não temos esse entendimento que nós achamos que temos, nós não temos essa compreensão das realidades que nos cerca que achamos que temos. Veja, hoje em dia, eu gosto de ver muitas análises, eu gosto de atualidades, eu gosto de estudar, eu gosto de filosofia, eu gosto de estudar. Eu gosto de teologia, eu gosto de todas essas coisas. Mas aí a gente acha que a gente sabe o que está acontecendo ao redor. A gente acha que já sabe, que a gente é capaz de realmente analisar as forças que movem este mundo. Aí eu te pergunto, quantas sociedades secretas agem no mundo sem que a gente saiba?
nos tempos de Jesus, nos nossos tempos. Então, você analisa o que está acontecendo ao nosso redor com aquilo que a gente conhece, com aquilo que a gente tem. Mas tem um monte de coisa que nós não conhecemos e que nós não sabemos e que estão agindo. Por exemplo, uma série de sociedades secretas agem no mundo. Sempre agiram e continuarão agindo. E essas sociedades secretas, na medida em que elas têm poder e força, elas atuam literalmente intervindo de forma clara na vida da gente, e a gente não tem a menor ideia do que estão planejando e do que estão fazendo. Então, isso eu estou falando de forma humana. Então, a nossa perspectiva das coisas é uma perspectiva muito pobre. Por mais que a gente estude, por mais que a gente saiba. Por exemplo, hoje a gente sabe que lá no tempo do Iluminismo haviam sociedades secretas e essas sociedades secretas moldaram com os contextos, com os conceitos iluministas, a sociedade que hoje a gente vive. Só que a grande maioria das pessoas daquela época não tinham noção que existia essas sociedades e o poder que essas sociedades secretas tinham. Então, realmente, nós não temos uma perspectiva correta da realidade. A análise que a gente faz é uma análise que simplesmente sempre é pobre, porque nós não temos todas as perspectivas. Deus tem. Deus sabe tudo. Ele é onisciente. Por isso que é importante. Veja, então, quando o céu está fechado, a nossa vida, por mais que não pareça, é paupérrima. Em todos os sentidos, porque nós fomos criados para Deus. Nós fomos criados para o céu. E o céu age na vida da gente aqui, nesse mundo. A graça santificante vem de Deus. O Espírito Santo é o próprio Deus. Jesus é o próprio Deus. Veja, então, nós temos uma série de dependências, eu diria que é uma dependência total da ação de Deus em favor da nossa vida humana. Então, Isaías é um profeta rico porque ele está em contato íntimo com esse Deus na medida em que o povo todo não estava. Sabe, o afastar-se de Deus daquela sociedade judaica é um afastar-se muito grave, porque os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os fariseus, todo aquele povo, na época de Jesus, era um povo que deveria ter uma formação religiosa profunda e um contato íntimo com Deus. Não bastava só a formação, mas esse contato íntimo. Mas esse povo já tinha se afastado de Deus verdadeiro há muito tempo. Então, Isaías ele vai falar para o tempo dele e vai falar para o nosso tempo. E ele clama nessa oração, Isaías 64, veja, aqui é o profeta diante do sofrimento do seu povo. Aqui é o profeta diante de todo o trabalho que ele realizou em favor do povo de Deus. Sabe, aquele homem que falou, que se entregou, que viveu para Deus e que viveu para o bem do seu povo. E ele está diante da situação arrasada que o povo vivia. Por quê? Porque se afastou de Deus. E aqui, é por isso que é importante a gente conhecer a Bíblia nos contextos corretos. E aí você entende a força dessa oração. Isaías está falando, se rasgasseis os céus, se descesseis para fazer desabar diante de vós as montanhas, como o fogo faz fundir a cera, como a chama faz evaporar a água, assim faríeis conhecer a vossos adversários, quem sois. Sabe, aqui é o clamor de um homem, de Deus, que viveu para Deus a vida inteira, que era um homem culto, um homem religioso, um homem bem formado, que estava aberto a Deus, amava a Deus sobre todas as coisas e falava em nome de Deus. E tudo que ele viveu, aparentemente, foi um fracasso, porque o povo não escutou. Veja, então nós estamos diante tanto do fracasso, do sentimento do fracasso de vida de um ser humano totalmente entregue a Deus, estamos diante do fracasso de um povo que se afastou de Deus. Você compreende? Então, Isaías aqui, ele clama, se o céu se abrisse, por favor, que o céu se abra e que o Senhor desça do céu. Veja, é o desespero, não a angústia absoluta, mas é a tristeza, é o desespero, é o clamor de ver o sofrimento
e a impotência diante do sofrimento. Veja, aqui Isaías clama, e clama de uma forma poderosa. Ah, ó, se rasgasseis os céus, se descesseis. Veja, aqui é Isaías suplicando para Deus: Senhor, abra os céus. Hoje eu só posso contar com você. Desça e nos livra dessa situação terrível. Isso é o Natal. Deus escuta a oração de Isaías. Deus escuta o clamor de Isaías. Deus escuta no mais profundo do sofrimento de um homem. Veja que oração poderosa. Você pega Isaías 64 e lê. Se você lê sem esse contexto, nós não somos capazes de compreender o mínimo sobre este clamor que Isaías faz em favor do seu povo, porque a gente não compreende o contexto. O sofrimento aqui é brutal. Isaías poderia estar diante desse sofrimento e abandonar tudo e falar: chega, gastei minha vida à toa, joguei fora os meus dias, joguei fora a minha juventude, joguei fora as minhas forças. A troco de quê? Você compreende? Então, a palavra de Deus, ela é riquíssima. E ela é riquíssima porque justamente é palavra de Deus. Só que nós precisamos compreender a palavra de Deus no contexto que a igreja ensina. E quando a gente obedece à igreja no contexto que a igreja ensina, nós nos deparamos realmente com essa força poderosíssima. Sabe, se colocar diante de Isaías aqui e olhar para a história desse homem e perceber que Isaías aqui poderia estar no desespero absoluto e abandonar tudo. Eu joguei fora a minha vida. Para que serviu tanto jejum? Para que serviu tanta oração? Para que serviu tanta provação? Para que serviu tantas tentações que eu superei, sendo que está diante de todos nós o grande fracasso? Percebe? Então, aqui é mais uma lição que Isaías nos dá. É uma opção da humanidade, o desespero, a angústia. Ele não tinha Cristo agindo direto no coração dele, como nós temos. O céu estava fechado. Ele só via o pecado, ele só via a desgraça, ele só via o fracasso, porque é o que eles viviam. Ele viu a inutilidade da vida dele, humanamente falando. Porque a gente analisa sempre de forma humana, e a nossa visão humana é muito pequena, é muito baixinha, é muito fraca, a gente não consegue enxergar, a gente não enxerga como Deus enxerga. Isaías um pouco mais, né? Isaías enxerga muito como Deus enxerga. Ele tem o dom do conselho, ele tem o dom da profecia. Então, realmente, Isaías é um homem privilegiadíssimo, porque ele se abriu a Deus num momento onde ninguém mais se abria a Deus praticamente. Então, Isaías fala sozinho. Da onde Isaías tira a força? De uma pequena comunidade, de um pequeno grupo que o apoia. Mas o grosso da população vive completamente alheio a tudo isso. Então, veja, o sentimento de Isaías aqui é importante. Porque Isaías poderia facilmente cair no desespero e cair e abandonar Deus, e cair numa vida de pecado e se afastar completamente, porque ele está diante do fracasso. Ninguém escutava Isaías desse jeito, como deveria ser escutado. Quer dizer, muitos escutavam Isaías, mas não, na realidade, Isaías aqui está diante da sensação de fracasso frente à sua própria existência, à sua própria missão. Humanamente falando, Isaías está diante de uma situação muito difícil. Pessoal, comunitária e social. Veja, então é muito complicado aqui. E o que faz Isaías? Se rebela? Se revolta? Não, ele abre o coração e suplica aquilo que é necessário. Sabe, aqui também ele está inspirado pelo Espírito Santo, porque aqui Isaías ele vai proclamar nessa oração uma grande profecia. O céu vai se abrir.
E quando o céu se abrir, Deus vai descer. Gente, isso é imenso. Veja, como é que pode um homem suplicar e compreender o que ele está pedindo? Ele está pedindo que Deus se faça homem, que Deus desça, que Deus saia do céu. E Deus escuta a oração de Isaías, e nós estamos ontem, diante da resposta de Deus à oração de Isaías. O céu se abriu e Deus desceu. Veja, então, o dia de Natal, ele tem que ser uma perspectiva muito mais profunda. Venho falando isso praticamente há 1 mês e meio para vocês. E para mim também. O dia de Natal, ele não pode ser só uma festa. Ele é uma festa e é importante que seja uma festa, porque esta festa nos traz uma alegria, e esta alegria deve ser uma alegria poderosíssima, porque a realidade vai se impor. E a realidade é essa que Isaías está vendo. A realidade é essa que nós estamos diante dos nossos dias, no nosso dia a dia. Então, se eu não estiver embasado na festa do Natal, e esse embasamento deve ser realmente profundo, quando a tristeza se impõe, quando o fracasso se impõe, quando a violência se impõe, quando o ódio se impõe contra a gente, o que a gente faz? Então faz muito sentido a festa do Natal. Muito sentido. Só que a festa do Natal não é uma festinha. A festa de Natal não é uma comilança e uma bebedeira. E trocar presentes e a gente dormir e no outro dia tá nem aí. Ah, não, eu comi demais. Essa época do ano eu como demais. Então a única preocupação é, não, eu vou comer e depois eu vou fazer regime. Eu vou beber, depois eu vou me desintoxicar, dar uma corrida, fazer uma sauna para tirar o excesso. Você percebe? Veja, não pode ser isso. Não pode ser isso. E a igreja, na 8ª de Natal, que começou ontem e vai até o dia 1º, nos apresenta essa realidade. Nos apresenta este choque. Apresenta esse choque. Veja, e o Antigo Testamento também apresenta esse choque. Então, esse clamor de Isaías é um clamor que deve ser um clamor compreendido por todos nós. Ele pede que o céu se abra. Veja, no Natal, por que aparecem tantos anjos na noite de Natal? Por que os anjos vão buscar justamente os pastores? Porque os pastores, eles estavam abertos a isso, porque eles eram humildes, pequenos, tementes a Deus, desprezados por todos os outros homens e mulheres de Israel. Ser pastor de ovelha naquele tempo significa, você não serve para nada, então vai pastorear a ovelha que é melhor. Melhor do que ficar parado em casa. Você não pode ser marceneiro, você não pode ser letrado, você não pode estudar, você não é capaz de nada. A única coisa que cabe a você é cuidar de ovelha. Veja, então, o pastor de ovelhas era um homem absolutamente desprezado pela sociedade. Um homem que sentia a realidade bater na cara dele e falava, você não serve para nada. Eu não sei se você já sentiu isso. Eu não sirvo para nada. Diante dos nossos fracassos, vem essa tentação. Eu não sirvo para nada. Veja, é mentira, é tentação do demônio. Porque eu sirvo para muitas coisas. Senão Deus não teria me colocado no mundo. Acontece que muitas vezes eu ainda não descobri qual que é a minha missão e qual que é o meu trabalho. E essa tentação de achar que eu não sirvo para nada diante de um fracasso, ela é perigosíssima. Porque, veja, o fracasso não significa que eu seja um fracassado. O fracasso significa que eu fracassei em alguma coisa, mas não que eu seja um fracasso. E o demônio adora jogar essa mentira na cabeça da gente diante dos nossos fracassos. E Isaías está diante de um grande fracasso. Humanamente falando. Senhor, olha que coisa mais linda. Se rasgasseis os céus,
se descesseis para fazer desabar diante de vós as montanhas. Que montanhas são essas? Justamente essas grandes dificuldades que o povo de Israel estava enfrentando. Os impérios que queriam dominar Israel e estavam dominando, a violência em que Israel estava exposta, a tristeza, o abandono de Deus traz tudo isso. Porque quando Israel, como povo, abandona a Deus, ele abandona a proteção divina. Israel era um povo pequeno, diante de grandes impérios. O que protegia Israel de ser massacrado por esses grandes impérios, justamente era Deus. Deus é quem protegia Israel. Israel, quando se afastava de Deus, sentia na pele o que é estar sob ataques e opressões desses grandes impérios daquela época. Então, Isaías está vendo tudo isso. Isaías está passando por tudo isso. Isaías alertou tudo isso. Então, Isaías também está diante de uma situação de fracasso. Só que Isaías não cai nessa de me sentir fracassado. Sabe? Ele está diante do fracasso, mas ele não cai na tentação do demônio. O que ele faz? Ele vai fazer aquilo que todos nós deveríamos fazer. Diante do fracasso, diante da dor, da tristeza, ao invés de me rebelar, de me revoltar, eu vou clamar a Deus. E é isso que Isaías faz. Veja que lição profundíssima e que clamor profundíssimo. Que clamor, Isaías está pedindo o impossível. 700 anos antes de Cristo, o que Isaías está pedindo para Deus era inviável, impensável. Como é que Deus vai descer? Veja, mas a dor de Isaías leva Isaías a clamar diante de Deus aquilo que Deus pode fazer. O que nós não podemos fazer, Deus pode. Você compreende? Olha que coisa maravilhosa, gente. Como é que eu vou para o Natal, ou como é que eu passei o Natal, só pensando em comida, só pensando nos presentes, só pensando em emagrecer, porque eu comi muito no Natal e vou comer muito no Réveillon. Você compreende? Então, a igreja, ela está aqui para justamente nos ajudar. Porque a igreja é Jesus agindo no mundo. E a igreja abraça o Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento, como nós vimos ao longo desse mês todo, aponta para Cristo. Nós estamos estudando este apontar para Cristo através das grandes profecias. E aqui Isaías está pedindo para Deus algo absurdamente impossível naquele tempo. Deus desce. E Deus desceu. E é o que nós comemoramos ontem. E essa comemoração tem que ser realmente profundíssima. Esta alegria tem que ser verdadeira, tem que ser uma grande âncora de esperança para nós, porque o povo jaz nas trevas, só que as trevas não têm a última palavra. Isaías suplicou, abra os céus. Então, aqueles anjos que estavam diante dos pastores, eles estavam diante dos pastores na noite de Natal, chamando os pastores, anunciando aos pastores o nascimento de Jesus, porque o céu se abriu. Veja, a cena de Natal é uma cena linda. Os anjos aparecem, cantam glórias a Deus e louvam e chamam os pastores e tudo mais. Veja, é muito lindo a cena de Natal, mas os anjos só desceram porque o céu se abriu. Veja, o pedido de Isaías. Você compreende? Veja, o próprio pedido de Isaías é muito mais muito mais sério que a gente pode entender. É legal a gente meditar essas coisas. Isaías suplica para que o céu se abra. E no Natal o céu se abriu. Os pastores foram os primeiros a virem adorar a Deus. Alertado pelos anjos. E os anjos estavam glorificando a Deus por causa do menino que nasceu. Como é que pôde acontecer esta cena? Porque Isaías suplicou que o céu se abrisse. Então o céu se abriu e os anjos puderam vir. Porque o Filho de Deus já estava.
O céu já estava aberto. Então agora a humanidade já pode subir para o céu. Os anjos já desceram e agora nós também podemos subir ao céu em Cristo. O céu se abriu. Veja, talvez nós não tenhamos aprendido isso antes. Se tivéssemos aprendido antes, nós teríamos uma visão de Natal muito mais profunda, muito mais compreendida e muito mais vivida. Então, nesse dia 26, nesse finalzinho de primeiro bloco do programa, eu queria agradecer a Deus por Isaías, agradecer a Deus por todos os profetas do Antigo Testamento. Queria agradecer a Deus por João Batista, foi o profeta que ligou o Antigo ao Novo Testamento. Queria agradecer a Deus por Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, todos os profetas, todos, do Antigo Testamento e os profetas de hoje. Os profetas que falam em nome de Deus. Os profetas que alertam o povo, olha, o céu vai se abrir. Volte-se para Deus, porque o céu já está aberto. Então, eu quero agradecer demais, do fundo do meu coração, homens e mulheres que vivem e viveram para o seu Deus e que serviram para a humanidade como grandes profetas. Amém. Vamos continuar o segundo bloco? O segundo bloco realmente hoje é o contraste, né? Ontem a festa, hoje a dor. A dor. Estevão, Santo Estevão. Vamos pegar lá a primeira leitura do dia de hoje. Santo Estevão. Primeira leitura, Atos 6, de 8 a 10 e Atos 7, de 54 a 59. Então veja, perceba aqui o contraste de ontem. Ontem a festa, hoje o ódio, a dor, a violência. Ontem a ternura, hoje a realidade do mundo dominado pelo pecado bate na porta da gente. Naqueles dias, Estevão, cheio da graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Percebe? Cristão, hein? No mundo judeu, um judeu cristão fazia prodígios e sinais entre o povo. Veja, toda a perseguição que aquela elite judaica fez a Jesus, todo o ataque, todas as mentiras, todo o ódio derramado contra Jesus. A cruz nos mostra o ódio contra Cristo, as consequências do ódio contra Cristo. Eles pensavam que já tivessem vencido este Cristo, esse Messias, esse, para eles, falso Messias. Mas aí aparece Estevão. Naqueles dias, Estevão, cheio da graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas alguns membros da chamada Sinagoga dos Libertos, está vendo aqui essa elite dos judeus, junto com os sirinenses e alexandrinos, e alguns da Sicília e da Ásia, começavam a discutir com Estevão. Veja, então aqui nós estamos diante de uma resistência real contra o cristianismo. O judaísmo, o cristianismo nasce do judaísmo, mas há linhas dentro do judaísmo que se recusam até hoje a aceitar Cristo. E esta recusa é uma recusa que, nesse caso aqui, muito, muito violenta. Porque Cristo, apresentando a verdade, porque ele é a verdade, ele traz para esse mundo que estava afastado da verdade a realidade. Mas essas pessoas que se afastaram da verdade, se afastaram por motivos. E que motivos? Poder, dinheiro, interesses. Estavam mancomunados com o Império Romano. Estavam em posições sociais importantes.
estavam em posições de destaque. Então, abrir mão de tudo isso, né? Por isso que esse tempo de início da igreja é um tempo de martírio também. Porque aquele ódio contra Cristo não acabou. Porque aquele ódio contra Cristo está também atuando contra os cristãos, contra a igreja. Porém, não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, Estevão defendeu o cristianismo no poder do Espírito Santo. Então, por mais que eles atacassem, por mais que eles ofendessem, por mais que eles apresentassem falsas ideias, falsos conceitos, Estevão defendia Cristo, defendia a salvação, defendia a chegada do Messias, defendia com argumentos inspirados pelo Espírito Santo e com uma vida santa, uma vida de milagres, uma vida de prodígios. Olha que coisa maravilhosa, assim como o próprio Cristo. Então, este ódio se reverberou, ficou pior ainda, porque eles não conseguiam quebrar Estevão, não conseguiam denegrir Estevão, não conseguiam abaixar Estevão. Veja, porém não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Capítulo 7 agora, pula para o capítulo 7, versículo 54. Ao ouvir essas palavras, eles ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estevão. Veja que cena, gente. Veja o que o ódio faz. Veja a que ponto o ódio leva ao ser humano, até que ponto o pecado leva ao ser humano. Veja até que situação que aqueles homens que deveriam ser homens de Deus, homens que falariam em nome de Deus, homens que ensinariam para o povo a verdade de Deus, diante da verdade, eles reagem com ódio de ranger dentes. Veja, o pecado não é uma brincadeira. E é exatamente por isso que Jesus, que a igreja, apresenta na oitava de Natal, esse contraste entre a noite maravilhosa do nascimento de Jesus e o martírio do Estevão, de Santo Estevão. Por isso que a igreja vai apresentar ao longo dessa semana justamente esse tipo de situação, aonde o ódio, o pecado faz com a humanidade. O que o pecado faz com a humanidade? Então, aquele menino que está na manjedoura veio para vencer este pecado. E o pecado não é uma brincadeira. Veja, o pecado, ele é brutal. Quando o pecado domina o ser humano, transforma o ser humano num bicho. Veja, homens que deveriam ser homens santíssimos, porque eram sacerdotes, porque eram fariseus, porque eram homens letrados na palavra de Deus, homens que tinham o encargo de ensinar a verdade ao povo de Israel. Eles estavam rangendo os dentes de ódio contra aquele que estava fazendo a missão deles. Veja a que ponto leva o ser humano, o pecado leva o ser humano. E a gente não tem essa consciência, por isso que por isso que a igreja apresenta para a gente esse contraste. Porque é seríssimo a obra que Jesus vem realizar, que é vencer o pecado. Vencer o pecado é seríssimo, gente. O pecado, ele é brutalíssimo. O pecado não é uma brincadeira. O pecado foi gestado no inferno pelo demônio. O pecado não veio até nós porque foi uma fragilidade do ser humano. Não, o pecado é uma bomba atômica na obra de criação de Deus. A intenção do demônio é destruir, é matar, é arrasar. E o caminho que ele escolheu para destruir, matar e arrasar é através do pecado. Então, esse menino Jesus que está na manjedoura, ele é Deus que se faz homem para destruir o pecado, porque o pecado é gravíssimo. Então, esse contraste da oitava de Natal é justamente para a gente acordar para a seriedade do pecado
e para acordar para a seriedade da obra de salvação que Jesus faz. Veja, Santo Estevão, ele é o proto-mártir, é o primeiro mártir. Aquelas pessoas odiavam a ponto de ranger dentes. A gente não pode perder o sentido da palavra de Deus. Cada palavrinha que está na Bíblia tem o seu sentido. Da mesma forma que nós estudamos um pouquinho no primeiro bloco sobre o clamor de Isaías para que o céu se abrisse, o estado que estava o povo naquele momento e o próprio estado que estava Isaías, diante de tudo aquilo que nós já falamos no primeiro bloco, né? É importante a gente compreender o contexto. Aqui nós estamos diante da violência que dominou o coração de homens cultíssimos, de homens preparadíssimos, de homens escolhidos a dedo para serem homens de Deus e levar o povo de Israel para Deus. Esses homens chegaram num nível tão profundo de pecado, você percebe? Que transtornou a sua realidade, transtornou o seu ser. O ser desses homens estava transtornado, a ponto de verem um homem de Deus fazendo milagres, fazendo grandes coisas lindas, pregando coisas verdadeiras, e essas coisas verdadeiras, que eles muito sabiam que era, iria contra os interesses humanos deles. Veja, e esses homens estavam tão apegados à riqueza, ao status, ao comodismo, à idolatria, às paixões, que eles se tornaram poços de ódio, ranger os dentes. Cara, quando eu vejo isso, realmente eu fico espantado com isso. Eu fico realmente espantado com essa realidade, sabe? Conversando ontem, estava conversando com um cliente amigo meu, estávamos falando um pouquinho sobre pecado, exatamente sobre o pecado. E ele falou assim, puxa, realmente é impressionante como o pecado leva as pessoas a ficarem cegas. As pessoas cometem barbaridades atrozes e não se dão conta. E se derem conta, não afeta. Estão tão afastados de Deus, estão tão habituados a viver nesta imundície que é o pecado, deste ódio, nestas paixões impuras, nessas violências, que aquilo se torna corriqueiro. É uma ladeira que você vai descendo. Você perde completamente a consciência do que você faz no sentido de gravidade. Você se acostuma ao mal. E quanto mais você se acostuma ao mal, pior você se torna. A ladeira vai ficando cada vez mais íngreme e é fácil de descer. Veja, então é importante que a gente compreenda o sentido que a igreja está nos trazendo, tudo isso aqui, gente. Porque é muito importante isso aqui. Veja, vamos continuar. Ao ouvir essas palavras, eles ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estevão. Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus de pé à direita de Deus. Veja, o céu aberto. Aquilo que Isaías pediu lá atrás. Senhor, abra o céu. Veja, Estevão, diante do ódio de quem deveria ser amor, ele olha para o céu e vê e constata o céu aberto, o Natal. Por isso que tem esse contraste, por isso que eles trazem Santo Estevão para esse estudo. Por isso que a igreja faz isso para a gente. Porque diante do sofrimento atroz físico de Santo Estevão não entrou em desespero. Santo Estevão fez aquilo que Isaías também fez.
olhou para Deus. Só que agora ele vê o céu aberto. Isaías talvez não tenha visto o céu aberto. Estevão viu. Ao ouvir essas palavras, eles ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estevão. Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé diante à direita de Deus. E disse: estou vendo o céu aberto. A Igreja Católica é muito linda, né? A Igreja Católica é muito linda. Veja, por que Isaías está cheio do Espírito Santo? Porque o céu está aberto. Agora o Espírito Santo em Cristo, por causa de Cristo, pode agir de dentro para fora. Agora o Espírito Santo não tem mais a trave que impedia ele de agir dentro de nós. Porque o céu está aberto e Santo Estevão declara isso. Eu vejo o céu aberto. Que coisa maravilhosa. Veja, então, o Natal nos traz esse céu aberto. Mas a vida é dura. Por isso que a gente precisa se apegar à festa de Natal com todas as forças humanas e sobrenaturais. Porque a vida é dura. Estevão está diante da glória de Deus, da felicidade do Natal, a felicidade que o Natal traz para a humanidade, mas ele está enfrentando o ódio absoluto dos seus inimigos. Percebe? Como é sério isso, como é importante isso, gente. Como a gente não pode desprezar o que a igreja nos ensina. O contraste, a glória e a dor, certo? A ternura, a felicidade. Estevão está vendo o céu aberto, está vendo Cristo ao lado de Deus, à direita de Deus. Ou seja, Cristo venceu, o poder de Deus está estabelecido já nesse mundo. Já chegou nesse mundo, porque o céu se abriu e Estevão viu o céu aberto, só que isso custou a vida de Estevão. Veja, o pecado é brutal, gente. Aqueles homens deveriam, com Estevão, cair de joelhos e agradecer a Deus. E o que eles fizeram com Estevão? Continua. Estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus, mas eles, dando grandes gritos e tapando os ouvidos, avançaram todos juntos contra Estevão. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam, Estevão clamou dizendo: Senhor Jesus, acolhe meu espírito. Que coisa, hein? E aqui outro personagem começa a surgir, que é Saulo, o futuro São Paulo, perseguidor de Cristo, apoiando a destruição de Estevão. Paulo deveria estar de joelhos diante do que Estevão estava falando, diante da vida de Estevão. E o que Saulo faz aqui? Aprova o que estão fazendo com Estevão. Veja que cena fantástica, que cena lindíssima. Vamos ler de novo? Ao ouvir, versículo 54, ao ouvir essas palavras, eles ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estevão. Estevão, cheio do Espírito Santo, o céu estava aberto, o Espírito Santo podia agir. Olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus. Veja que momento, ao mesmo tempo, terno. Imagine a alegria incomensurável de Estevão. Isaías, ele estava diante da dor e do fracasso e não teve este alento, talvez, como Estevão está tendo. Estevão está diante do ódio, da raiz do ódio, da perseguição cruel e absoluta, da covardia atroz, da fraqueza mais vil do ser humano. E ele vê o céu aberto. Vê Deus
e ver Jesus. Veja, aqui Estevão tem a realização plena da sua vida. Não tem poder, não tem dinheiro, não tem influência, não tem status que se compare à felicidade de Santo Estevão nesse exato momento. Ele nasceu, assim como nós, para vermos o céu aberto, para vermos Deus face a face. E nesse instante, Estevão vê Deus face a face. E proclama isso. O céu está aberto. Confirma o Natal. A felicidade do Natal é a força para Estevão suportar a dor que o ódio dos outros causa a todos nós. Que o pecado causa a todos nós. A força do Natal sustenta Estevão. A tal ponto que Estevão é comprovado. Deus comprova a vida de Estevão. Deus aprova a vida de Estevão. Deus se dá a Estevão. Deus dá o prêmio a Estevão. Antes de morrer, ele viu Deus e Jesus. Que coisa impressionante. Nós nascemos para isso. Veja, toda aquela opulência dos inimigos, toda aquela riqueza dos inimigos, todo o poder de Roma que estava mancomunado com esses judeus todos, toda essa hipocrisia, toda essa paixão negativa, tudo isso que era tão querido por esse povo, perto do que Estevão está recebendo, é pior que... Eu não posso falar a palavra. Estevão está diante da realidade única que Isaías suplicou séculos atrás para que acontecesse. O céu se abriu e Deus desceu. Mas isso não significa que nós não tenhamos problemas. E é por isso que é importante a gente olhar para a oitava de Natal. Isso não significa que nós não venhamos ter grandes perseguições. Eu não sei se você sabe, eu já falei isso algumas vezes para vocês e não custa repetir. Nós temos 2000 anos de catolicismo no mundo, desde quando Jesus instituiu sua igreja. Então nós estamos no ano 2025. Nesses últimos 2 séculos, século 21 e século 20, a quantidade de cristãos e católicos que foram mortos é muito maior do que nos 2000 anos anteriores da igreja. E olha que os primeiros 300 anos da igreja, como nós iremos estudar lá na frente, foram anos de perseguição e de martírio. Então, hoje, o cristianismo está sendo brutalmente perseguido, novamente. Você vai lá na África, você tem milhares e milhares de pessoas que estão sendo mortas pelo simples fato de irem à missa. Mortas de dizimar populações. Não é um ou outro, são milhares, porque cometeram a atrocidade de serem católicos. Perante este mundo de ódio. Esse mesmo mundo, esse mesmo ódio que atacou Estevão. Religiosos atacaram Estevão. Hoje também religiosos estão atacando os católicos. Veja, então nós estamos diante de realidades. O Natal absolutamente terno. O nascimento de Jesus. E aqui o martírio de Estevão. A morte de Estevão. Diante do ódio. Mas aqui também na morte de Estevão tem um outro nascimento. E esse aqui é o ponto mais importante. Este outro nascimento, que é a morte de Estevão, Estevão é acolhido por Deus no seu martírio. Estevão, de verdade, está nascendo para o céu. Porque o céu está aberto. A violência, o ódio
nada mais pode impedir o nascimento para a eternidade. Então, nós estamos diante também, já que estamos falando desse jeito, de dois nascimentos. Jesus, Deus, nasce para o mundo. E Estevão, em Cristo, nasce para o céu. Então, o ódio foi vencido. E vai chegar uma hora em que o ódio vai ser realmente extirpado da face da terra. Por enquanto, ele foi só vencido. Estevão é a prova de que o ódio foi vencido, porque Estevão viu o céu aberto antes dele ser martirizado debaixo de um tremendo ódio. Quem estava martirizando Estevão achou que tinha vencido Estevão. Mas Estevão provou que o céu estava aberto. Cristo desceu. Estevão, em Cristo, subiu, porque o céu está aberto. Essa é a grande mensagem do Natal. Essa é a grande mensagem do Natal. O céu está aberto. Eu e você podemos subir para o céu, em Cristo. Porque Cristo desceu do céu e abriu o céu para nós. Isto é o Natal. Então, diante de todo o sofrimento do mundo que nós possamos passar, diante do desprezo do mundo que nós poderemos passar, diante dos fracassos, diante das tristezas, diante de todo o mal, o céu está aberto. A última palavra nunca mais vai ser do pecado ou da morte, porque Estevão, em Cristo, venceu a morte. Que era o último baluarte do demônio contra a humanidade. O medo da morte. Então, Estevão, ele nasce para o céu. Porque Jesus nasceu na terra. E o céu se abriu. Isaías suplicou ao Senhor, movido pelo Espírito Santo, que o Senhor desça e abra o céu. Deixa eu ler de novo. Isaías. Ó, se rasgasseis os céus, se descesseis para fazer desabar diante de vós as montanhas, como o fogo faz fundir a cera, como a chama faz evaporar a água, assim faríeis conhecer a vossos adversários quem sois. Hoje nós conhecemos quem é Deus. Estevão viu Deus. Estevão conheceu Deus de forma plena. Por quê? Porque o céu se abriu. Que coisa mais linda! Que coisa mais linda! Vendo-vos executar prodígios, aqui, ó, assim fareis conhecer a vossos adversários quem sois, e as nações tremeriam diante de vós. Vendo-vos executar prodígios inesperados, dos quais nunca se tinha ouvido falar. Percebe? Como liga Isaías 64 com Atos, a morte de Estevão. Veja, Estevão, ele viveu realizando atos maravilhosos, insuperáveis. E o maior ato de Estevão foi ver o céu aberto e proclamar que o céu estava aberto. Ou seja, o reino de Deus chegou. O povo de Israel, esses religiosos que tinham se afastado da verdade, eles achavam que o reino de Deus só viria a acontecer no mundo se todo o povo de Israel obedecessem aos fariseus. Obedecessem e cumprissem 600 e tantas normas. Aí sim, pelos méritos do povo de Israel, pelos méritos humanos, o reino de Deus chegaria. Estevão está mostrando que não. Que o reino já chegou. Por isso que eles odiavam tanto Estevão. Porque Estevão estava indo profundamente contra aquilo que os fariseus pregavam. O reino de Deus não chega pela força do homem. O reino de Deus chega pelo amor que Deus é e pela ação de Cristo.
Até hoje, muita gente acha que o reino de Deus é esforço humano. Não é. Estevão morreu por causa disso. Porque aquele povo, aqueles fariseus, saduceus, doutores da lei, todo aquele povo achava que era necessário que todo mundo obedecesse às 600 e tantas regras que os fariseus ensinavam. Sabe? Que os doutores da lei orientavam os fariseus a ensinar. Então era um esforço humano. Aqui está o grande desvio que aquele povo judeu, aquela elite daquele povo judeu vivia, essa grande heresia. Eles achavam que a vinda do reino de Deus seria pelo esforço do povo de Israel. Então, todo o povo deveria obedecer às leis. Então, aquele povo estava abandonando as leis para buscar Jesus. Aquilo era um assinte. E Estevão fez a mesma coisa. E Estevão provou que aquilo que ele estava fazendo era verdade, com uma vida. Provou com a sua vida, cheia de milagres e cheia de grandes feitos. Então aquilo trouxe ódio redobrado contra Estevão. Porque o reino de Deus já chegou. O reino de Deus é Cristo. Por isso que eles odiavam Estevão, porque eles entenderam Estevão. Eles compreenderam que Estevão, vendo a glória de Deus, estava jogando na cara deles, mesmo sem querer, que eles estavam todos errados. Só Estevão estava certo. Por isso que você tem que matar esse Estevão. Olha o que o ódio faz. Olha o que o pecado faz. Que Deus realmente possa nos livrar do pecado. Que Deus possa, com a nossa liberdade, encontrar espaço para nos livrar dos erros, das heresias, dos ódios, das mentiras, dos interesses, das manipulações. Por quê? Porque o céu já está aberto. Jesus é este céu aberto. Jesus nos trouxe este céu aberto. Isso é o Natal. Que esse Natal seja um grande Natal nas nossas vidas. Que este Natal seja um momento de grandes definições nas nossas existências. Que esse Natal seja realmente aquilo que Deus quer que ele venha a ser. O céu aberto. Feliz Natal. Boa noite. Boa noite e bom final de semana. E até segunda-feira, se Deus quiser.